Voltamos pro segundo bloco, porque no primeiro a gente teve aí, perdeu muito tempo, a internet falhando, mas já voltamos aqui pro segundo bloco para continuar falando sobre a brincadeira, sobre o Carlos Câmara, falando sobre o teatro de bonecos, falando sobre aquilo que a gente mais gosta. Vou aqui já fazer o convite. O Carlos entra em conexão com a gente. Todo mundo está voltando. Vamos aguardando o pessoal voltar aí. Pronto. Beleza. Agora, Carlos, antes de você falar em qualquer coisa, mostrar qualquer boneco, o pessoal está voltando devagarzinho. Eu vou aqui ligar meu computador para não perder nada. Você está me vendo, Andreson? Eu não estou te vendo. Tá não? Eu estou te vendo. Então, beleza. Estou te vendo, estou te ouvindo muito bem. Então, beleza. Eu não estou me vendo não, mas está tranquilo. Tu não está se vendo? Não. Mas não. Não, mas eu quero saber se as pessoas que entraram agora estão conseguindo te ver. Ah, isso sim. Né? Porque aí é legal que... No meu computador também eu estou te vendo. Vocês estão me vendo aí, gente? Vamos ver se o pessoal dá um retorno pra gente. E se as pessoas... Vocês estão conseguindo ver o Carlos bem? Estão conseguindo me ver? Estão conseguindo ver... Sim. Vamos ler o tempo. A falou. Estou vendo os dois. O Wagner também. Beleza? Sim. Tá pronto. Vamos lá. Vamos lá. Caiu. Certo? Tínhamos aqui um grupo de pessoas nos assistindo. Né? Em média, tínhamos quantas pessoas? Não sei. Diga aí. Não sei. Mas diga um número aí para nós. Umas 500. Olha aí! Chegou perto. Cheguei perto. Chegou perto. Nós tínhamos 50 pessoas. Eita, que massa. Muito 50 obrigado. pessoas ouvindo aqui nosso bate-papo. E as pessoas estão voltando agora. Por todos vocês. Pronto, o Omar Rocha aí do Circo Tupiniquim, que é aqui de Fortaleza, também está aí. Mandar um abraço para o Omar Rocha. Um abraço para Conceição Rosieri também, que vai estar aqui com a gente. Tá certo? Tava agorando, né, Wagner? Não, Wagner tá vendo. Wagner, tu não tá vendo, não, Wagner? Tu não tá ouvindo, não? Então não falhou, Wagner. Ó, o Omar tá dizendo que tu errou por 1-0. Foi pouquinho, Omar. Ele errou só por causa de 1-0. Não tem problema não. Só por causa de 1-0. Vamos lá. Vamos mostrar a boneca agora. Vamos mostrar boneco. Então, eu recentemente... Esse boneco também. Conta pra gente a história de cada... Você sabe, eu tomei uma vez uma bronca danada. Eu não vou dizer o nome do santo, não. Eu tomei uma chamada danada na frente de todo mundo. Porque eu tava inventando demais. Eu tinha dito assim, no início, né? Começando, novato, cheio de ideia, né? A gente tem que saber chegando, né? Com cuidado. Aí eu falei assim, tô pensando em fazer uma apresentação usando uma capa. Rapaz, pra que eu fui falar isso? A capa virou assim e falou, olha, chegou ontem, já tá com ideia, todo não sei o que e tal. Rapaz, eu fiquei mal. Aí eu aprendi, né? Pô, tem uma lição, tudo tem uma lição na vida pra aprender, né? Aí eu pensei, tá bom. Não vou mais fazer, vou fazer escondido. Aí passei a fazer escondido e o negócio só quando vai pra toda é que o povo vê. Ó, aqui, vamos lá pros bonecos. Eu sempre quis ter um contador de história, né? Um mentiroso. Eu gosto muito da figura do mentiroso. Seja no cordel, seja na cultura popular de uma maneira geral, eu gosto muito do mentiroso. Eu acho ele um personagem fantástico. Vejam aí, como eu não estou conseguindo, eu não estou me vendo, vejam se a iluminação tá boa, para o boneco poder... Olha, para cá tá ótimo. Tá todo mundo... Tá dando para ver perfeitamente bem.
Esse Tá, velho tá. aqui, Hum, esse velho aqui chama Terêncio. Ele é um Terêncio. mentiroso, um contador de Levanta ele, história. levanta ele só um pouquinho. Sobe ele só um pouquinho. Ah, subir, subir, subir. Pronto, aí. Terêncio. Terêncio. Terêncio é um mentiroso, um contador de história, né? Não um Uhum. mentiroso desse, não é um mentiroso banal, não. É um mentiroso tipo o Alexandre de, de Graciliano Ramos, tipo o Chicó Sim. de Ariano Suassuna. Ele é esse tipo de Uhum. mentiroso. E eu procuro fazer ele, embora eu seja paraibano, né? Eu tenha um pouco ainda no meu sotaque, como eu moro em Brasília, a gente está aqui no meio do Cerrado e a gente já tem tanta gente antiga aqui, eu Hum. penso em fazer ele sem sotaque, né? De nordestino. Eu gosto disso, de poder trabalhar ele com o sotaque daqui, né? Assim como eu gosto muito de sempre observar também os quilombolas, os calungas, né? Acho que eu penso sempre o seguinte, que a gente tem que andar o mais longe possível para poder descobrir as histórias antigas, de preferência onde não chegou a luz. Porque é um lugar que não tem luz elétrica, ele tem muita história conservada. Então, quando a gente se embrenha ali para o meio do interior do Goiás e vai, por exemplo, para uma comunidade quilombola, você pode ter certeza que dali a gente tira muita coisa. O Chico mora em Olhos d'Água. E ele teve uma conversa uma vez muito interessante com umas senhorinhas que brincavam curupira. Aí você fica, cara, é um oceano de informação que a gente tem nos interiores do Brasil e que estão conservados. É uma coisa que eu sempre toco nas minhas apresentações. Eu falo, gente, o mais importante é registrem sempre as histórias de vocês, as histórias locais. Eu, desde criança, eu sempre gostei muito de ouvir os mais velhos. Ó, mas tá falando aqui, viu, Carlos? Que é o contador de história, é o contador de causos. É o contador de causos. Terence, um contador de causos. Então, o que é que eu busco sempre fazer, né? E até hoje, eu gosto muito de ouvir, gente. Eu escuto todas as histórias da minha avó. Minha avó tá com 86 anos, se eu não me engano. E eu sempre fui aquele neto que ficava ali colado, sentado no chão, ouvindo ela, ouvindo as histórias. De modo que eu hoje sei das histórias da minha família. E trago uma referência para o meu protagonista, que é o Severino, como o Loberto, que é meu tataravô. Na minha maleta, eu pintei o meu bisavô, Roberto, que morreu aos 30 anos picado por uma cobra, mas que era um vaqueiro. E que até o jeito de morrer para mim é impressionante, já é muito rico. Então, vamos lá, outros personagens. Eu fiz um Vamos lá. padre. Rapaz, esse padre aqui, a referência dele, ele tá sem roupa. Hum, É um artesão que eu gosto muito, não conheço pessoalmente, mas já vi vários bonecos dele, que é o Moisés. hum. Eu olhei uma vez um boneco do Moisés, achei lindo e aqui eu tentei reproduzir. É um franciscano. Levanta um pouquinho. Tá? Aí. A luz está muito forte. Não, tá ótimo. Ele é um padre franciscano. Uhum. A minha estilista, né? Minha mãe está Sim. fazendo a roupa dele. Ah, Já encomendei. Esse daqui já é um boneco que eu restaurei. Eu aproveitei a quarentena para restaurar os meus bonecos, né? Lavar então, roupa. Então, aqui é um outro boneco. Ele é um pronto. tirador de coco. Afasta um pouquinho. Tá em cima da tela do teu celular. Pronto, aí tá bom, aí tá bom. Esse daqui é um tirador de coco. Tirador Para de quem não coco. conhece, a expressão tirador de coco na Paraíba é como a gente chama aquele que tira os versos do samba de coco. Sim, sim. Então, ele é um malandro, né? Tem aqui o palitinho dele no dente. Ele é um Bigodinho. boneco bigodinho. Ele é um boneco de mulungu. O cabelo, para dar essa textura, eu fiz um papel machê. Uhum. Ele é galego do cabelo sarará, que é uma coisa muito comum na Paraíba. Uhum. O olho eu fiz de durepox para poder deixar bem redondo e Certo.
bati aqui uma... Bati aqui o... Rapaz, me fugiu o nome agora. Enfim, a proteção, né, que acabava dando brilho, né? Ele é todo opaco. Alguns bonecos eu passo verniz. Eu passei o verniz só no olho dele, para que ele ficasse brilhante. Não dá o efeito de vidro, mas brilha um pouquinho mais que a pele. A pele é opaca. Aqui é uma outra personagem, que também é uma personagem não é tão comum, né? Existem índios, né? No Mamulengo, na maioria das vezes eles entram e dançam, né? Ela não fala. Ela até me ajudou agora. Ela vai ficar quieta, né? Porque ela não fala. Porque tu tá mostrando os bonecos, mas os bonecos estão chegando calados e Os saindo bonecos mudo, estão né? calados, não é não? Mas ela dança. Aqui ela dança, mas ela participa também do texto, né? Ela interfere na brincadeira. Ela tem uma pintura, né? Essa pintura aqui é Pataxó. A referência dela são moças jovens e solteiras, essa pintura. Uma boneca que eu trago também, da mesma forma que eu trago a esperança, né? Para um contexto político. Aqui atrás... Aqui atrás eu tenho Neno. Neno, que é um sanfoneiro, né? Participa da brincadeira fazendo introduções, né? Diga desse, meu amigo! Como é que tá essa história aí? Esse carneiro voador tá trabalhando, homem? Pois não é, rapaz. Tá botando boneco ele. Tá botando um boneco aí, né? Ah, pô, eu vou deixar ele voltar pra trazer mais um pra vocês verem, tá bom? Abraço pra galera! Tá ótimo. Bom, aqui tá o Matheus, né? Matheus, que eu uso introdução e às vezes ele entra no meio da brincadeira também. Eu gosto muito de escrever os textos, né? Certo. E acabo criando histórias que às vezes não são também da zona rural, né? Crio histórias da cidade. Eu escrevi recentemente uma peça onde Esperança e o Matheus e o Neno participam, né? E o Tiracoco também. Eles são uma trupe que se conhece na feira de Caruaru. E a história vai por aí. É aquela coisa do sonho do circo, né? Do Mambembe, né? Que sai, que vai para a estrada, que não tem financiamento, que vive do chapéu. Bom, aqui é o boneco do Raul do Mamulengo, viu? O contrabandista. Essa mãozinha aqui caiu, aí eu esculpi uma outra, mas deixei assim mesmo. Isso aqui fica escondido. É um macaco que eu uso na brincadeira, né? Geralmente chega alguém perto da plateia. E quando chega perto, o macaquinho vem lá e... Bota pra correr. E mete... Cadê? Olha aí. E bota o pessoal para correr. Bom... Ali tem um jaraguá, algumas bonecas de pano que eu ainda uso, né? Na verdade, essas 3 bonecas são a mesma personagem.
eu uso as três para fazer uma marcação de tempo. Então, aqui é quando ela é universitária, aqui Uhum. é quando ela se casa, e aqui Uhum. quando ela está grávida do segundo filho de Severino. Certo. Essa foi a primeira história que eu contei. É a história de Severino indo morar no. Quer dizer, dela indo morar na zona rural. Severino está lá e ele está fazendo o reflorestamento da plantação de soja do João Redondo. E o João Redondo vai para Brasília porque vai conversar com os senadores. Quando ele volta, já está tudo esculhambado para ele, né? A plantação já está cheia de interferência e tal. E o que aconteceu foi que ele tinha dado um emprego para o Severino para cuidar das terras. Mas Severino, quando chegou naquela terra, percebeu que ela já tinha sofrido várias alterações, já não era mais o cerrado, né? E ele mostra para a plateia um saco de sementes, né? E aí eu brinco com a plateia, às vezes eu dou umas sementes no final, né? O que acontece é isso. Então, o duelo final que se dá entre Severino e João Redondo Hum. é um duelo de repente, onde eu uso um trecho de uns versos de Pinto Monteiro, Hum. ditos por João Redondo, ou seja, João Redondo não é fraco na discussão, no repente, contra Severino, que vem com os versos do poeta do absurdo, Zé Limeira. Hum. Sim. Então, Zé Limeira vence com os versos que são absurdos e que deixam João Redondo sem chão. Como é que eu vou continuar o repente com um cara que leva a discussão para um absurdo desses, né? E aí ele cai e, e ele cai mais ou menos assim, como é que é? Tem tanto tempo que eu não... Oh, estou mortalmente ferido! E aí sai da brincadeira tendo saído Ó, pelos versos mais esdrúxulos deixa eu dizer possíveis. uma coisa pra você. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você ganhou um boneco aí do Wagner, certo? Aí o Wagner tá dizendo assim: uma disputa? Mostra aí pra gente. Rapaz, Wagner, eu adoraria, mas esses versos, eles são escritos. Eu nunca consegui memorizar, porque é um texto grande. Eu adoraria fazer, de verdade. Tá Se eu fugindo, tivesse, Wagner. O cara tá se eu já fugindo. soubesse, se eu soubesse que ia mostrar um pouquinho aqui e falar do texto, eu tinha até deixado o texto aqui para fazer para vocês, porque eu gosto muito dessa passagem. Num outro momento eu prometo fazer. Tá Você está lá no devendo, grupo, você tá Wagner. lá no grupo do WhatsApp e a gente depois troca essa informação por lá. Eu gosto muito desse texto. Bom, e assim foi, né? E assim eu tenho caminhado. Tive a honra. Fui para João Pessoa no ano passado por conta do falecimento da minha avó, né? Que foi muito triste, né? Minha avó já estava muito velhinha, muito debilitada. Mas tive a alegria de conhecer duas pessoas, assim, pelas quais eu tinha muita admiração e tenho até hoje. Uma delas foi Vital Farias. Vital Farias recebeu a mim, meu pai, um primo e um tio na casa dele. A gente teve uma conversa muito boa, me deu um cordel, me permitiu trabalhar a peça, o cordel dele no meu mamulengo. E eu fiquei muito feliz, né? Porque às vezes, né, a gente sofre muita crítica, né? Por ter escolhido ser artista, né? Aquela coisa, né? Deve ter ficado doido, vai largar o emprego, acabou de receber uma promoção, tem duas filhas, hoje tem três, né? E uma coisa que o Vital falou foi o seguinte, ele falou, rapaz, que coisa linda, saber que você trabalha com mamulengo, olha, parabéns. Então, eu fico pensando, cara, você receber elogio de um compositor e cantor como Vital Farias
e reconhecimento pelo seu trabalho é uma graça, né? E outra pessoa que eu pude conhecer, tive a honra, né? Foi Miro do Babal, que mora Mestre, Mi- em Mari. Oi? Mestre Miro? Mestre Miro. Eu fui recebido por Miro na casa dele, eu tenho um tio que mora em Mari, e Miro me deu um pandeiro, cara. Um pandeiro de quando ele veio em Brasília nos anos 80. E eu fiquei, assim, super emocionado, né? Pô, Mestre Miro, além de já ter uma história brilhante, fantástica, é um cara que viveu com Antônio do Babal, né, cara? Que é um dos nossos grandes gênios, então, assim, uma honra muito grande, né? Uma referência para mim também. Deu uma zebra, rapaz, porque eu tava na casa do Miro, e ele não conseguiu abrir a mala de boneco. Oxi. E ferrou, e ele tentando, mas a conversa com ele foi muito boa, foi muito rica, e ele me ensinou algumas coisas muito boas. Bom, de lá para cá, o que eu tenho feito é isso, meu irmão. Eu tenho buscado criar bonecos dentro da tradição da cultura popular nordestina e também da cultura local. Uma das coisas que eu pretendo fazer, passando a pandemia, eu gostaria muito de... Eu fui criado, desde que eu cheguei em Brasília, eu fui criado em Taguatinga. Eu gostaria muito de colocar uma tolda no centro de Taguatinga, mas uma tolda branca, pichada, porque Taguatinga é uma cidade muito pichada. E eu gostaria de ficar numa área onde os estudantes do ensino fundamental e médio ficam às 6 horas da noite. Justamente por isso, porque é aquela coisa, né? É muito bom a gente poder um dia viajar, né? Conhecer o mundo. Mas tem um palhaço que eu gosto muito, palhaço argentino chamado Tchacovati. Ele diz o seguinte, ele fala, a gente precisa começar a trabalhar na praça da nossa casa, para depois viajar o mundo inteiro e voltar para a praça da nossa cidade para dizer como é que é o mundo. Então, eu acredito que é muito bom que o bonequeiro possa sair, possa viajar o mundo inteiro, mas o bonequeiro tem uma função social muito importante, muito pertinente na sua cidade. Quando a gente vai para a rua e quando os bonecos sobem, a gente está botando o pau para quebrar com o que está acontecendo na cidade. E a gente está relembrando as pessoas daquela cidade. Então, para mim, né, na minha concepção assim de bonequeiro, eu acho que a gente tem que se preocupar com aquelas duas coisas que eu falei dentro da toda. A gente tem que olhar para o passado e firmar com a tradição, com aquilo que a gente aprendeu, mas a gente também tem que criar uma história do presente. Eu fico sempre pensando, cara, imagine, né? O Antônio do Babal, né, que é um cara bem mais antigo, vendo uma brincadeira de mamulengo nos anos 80, 90, talvez ele já estranhasse um pouco, né? E o mestre anterior, duas casas anterior ao Antônio do Babal, também talvez ficasse preocupado, né, com o que ele está fazendo, ou não. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque por muito tempo eu tive medo. Eu fiquei, caramba, mas será que eu estou rompendo com a tradição, né? Até que eu entendi, cara, não tô. Não tô. Na verdade, eu estou acrescentando, porque eu estou registrando aqui a história local, sabe? A história do momento. Então, eu tenho seguido assim. Olha, o Mar Rocha disse aí muito bonito isso. Você falou, né? Obrigado. O Mar Rocha é do Circo Tupiniquim, Teatro de Bonecos aqui de Fortaleza, né?
acho que, não sei se você conhece o Circo Tupiniquim, mas o Circo Tupiniquim, eu comecei no Circo Tupiniquim, comecei a fazer teatro de bonecos no Circo Tupiniquim, né? E foi das minhas primeiras referências de teatro de bonecos aqui em Fortaleza foi o Circo Tupiniquim. E o Circo Tupiniquim fazia um programa aqui de televisão chamado Nas Garras da Patrulha. Não sei se chegou até aí. É um Sim, programa feito só com bonecos. fantástico. Pois é. E o Omar Rocha aqui deixou esse recado para você, dizendo que muito bonito isso que você acabou de falar. Obrigado, Mar, obrigado. Bom, é na intenção de sempre somar, né? É na intenção de sempre poder contribuir com todos e com o nosso brinquedo, né? Eu me sinto muito presenteado. Eu acho que eu sempre caminhei e caminho numa trilha muito generosa, sabe? De todas as formas, seja na brincadeira, seja no boneco, seja na conversa, seja na hora até de poder criar um boneco e, enfim, é uma coisa muito mágica, né? Eu não tenho como descrever isso. É, Pois o Omar Rocha deixou outro recado. Deixa um outro recado aqui para você. Ele diz o seguinte: a tradição não deve ser estática, e sim dinâmica. Por isso, a importância de termos novos bonequeiros. pô, muito obrigado. Acredito nisso. Acredito nisso. É, mas também quero poder fazer aí o meu Ramadã, né, para o Nordeste, e não só para o Nordeste, né, a gente tem uma Mulengo também em outros lugares, para conhecer quem fez e quem está fazendo, né, antes de mim. Eu acho que é isso, é uma grande família, a gente precisa ouvir todo mundo e trazer isso para dentro da nossa toda, assim, sabe? Eu falo dessa coisa, a gente é, ser artista é difícil, né? Você dizer assim, eu sou um artista responsável, é muito, muito complicado eu falar isso. Mas ainda que responsável, não ser leviano, né? Não sei se dá para entender assim, que a gente também tem que estar com as antenas em pé, tem que estar atento com tudo. Eu sei que, viu, o Carlos, que assim, você mostrando todos os bonecos, né? Contando um pouco da sua história pra gente, dividindo um pouco da sua história com a gente, né? E dá uma saudade de ir pra rua, armar a tenda, brincar o boneco, né? Porque nós estamos nesse momento de isolamento social, tal, esperando que isso passe e saber como é que vai ficar pós isso aí, pós tudo isso, né? Mas torcendo e pedindo que isso passe o mais rápido possível. Nós temos aí um festival de teatro de bonecos que está programado para acontecer, que é o Festival Mestre Pedro Boca Rica, vai acontecer na cidade de Ocara, que o Wagner, nosso querido Wagner, né, vai ser homenageado, certo? E espero que as pessoas consigam chegar até o festival, os brincantes cheguem até lá para a gente se confraternizar, né, nesse momento, após esse Com momento. certeza. O Wagner tá reclamando aqui que diz que viu uma alma aí atrás e você não mostrou a alma. Pronto, Wagner. Aí, Wagner, Que coisa linda, cara. não é linda? É linda. Rapaz, eu não sei quem fez. Tá entre os bonecos que o Chico me emprestou. É Uhum. muito bem feita, ela é toda vazada por dentro, é incrível. Esse boneco é uma obra-prima. Eu Uhum. não mexi em nada. Desde que o Chico me emprestou, ele tem um pano alvejado, é assim, muito simples, mas é um boneco que me agrada muito, viu? Agora, Pronto. tem uma coisa, eu não posso negligenciar a minha história, né? Se eu Sim. fiz boneco de espuma, não custa nada mostrar também, né?
Não, custo não. Estamos aqui para ver boneco também. Além de ouvir sua história com o boneco, ver os bonecos. Isso daqui era do tempo que eu tava doido para ir para Argentina para fazer oficina com o Sérgio Mercúrio, não sei o que e tal. Acho que ainda vai ser um grande aprendizado, mas já não tenho mais a mesma pressa não, viu? Uhum. Embora eu saiba que eu vou ser muito feliz quando eu estiver lá também, porque é um dos nossos grandes mestres e é aquilo mesmo, tudo é mamulengo, né? Isso daqui é um Só David Bowie. só afasta um pouco da tela para estar aí. É um David Bowie que eu fiz para uma oficina. Hum, Não deu muito certo, assim, de fazer oficina, não, mas o boneco veio. Aqui é um velho, fiz um esquema de articulação, né, sim. na boca. E aqui é um outro estudo de uma bonequinha que o Chico me deu, que Hum. fechava os olhos. Então é um bonequinho versátil. São os meus bonecos de espuma que estão aí, né? Mas que eu já não subo pra toda também não, sabe? Nem pretendo. Eu acho que a toda fica legal com os bonecos de Mulungu, sabe? É muito... É a fisionomia do nosso boneco, né? O máximo que eu faço, às vezes, é colocar um pouquinho de Durepox para poder fazer umas curvas que eu não consigo com a goiva. Mas isso daí é tranquilo. Bom, aqui tá a família, né? Ah, tem o quadro também. Nesse tempo ocioso da quarentena, agora você vai ter que me ajudar para poder fazer um enquadramento bom. Eu fiz um quadro, porque eu já não estava esculpindo nenhum boneco, estava sem mulungu, né? Uhum. E aí fiz o cartaz de uma peça, de mamulengo, para botar no chão mesmo, que é da história do Circo Mambembe, né? Que chama Circo Estrela. Eu vou mostrar para vocês agora esse quadro. Não está totalmente acabado, não, mas já está assim num pé que dá para mostrar. Dá para ver aí? Está enquadrado? Dá para ver. Dá para ver. Esses dois são irmãos. Uhum. Aqui está Neno. Aqui está Esmeralda. E a história, eu ainda não acabei, eu ainda estou escrevendo, né? Eu não sei quanto a você, mas eu começo uma coisa, aí daqui a pouco eu penso outra e vou em ordem. Eu consigo acabar tudo, assim, mas eu não me dou prazo, não, sabe? Eu procuro ser gentil comigo mesmo. Por quê? Como eu sou bonequeiro e não trabalho o tempo inteiro, né? Eu passo boa parte do meu tempo com as minhas filhas. Uhum. Então, nem sempre eu posso estar aqui também parando para escrever. Por muitas vezes eu trabalho de madrugada. Eu boto as meninas para dormir, vou lá, faço meu café, faço um pouco de manteiga, venho para o ateliê e passo o E, lápis no papel. porra boa, né, cara? Pãozinho com manteiga e um café. Ô, rapaz, tem um lanche melhor não. E aí, então, eu utilizo janelas do meu dia, né? A gente tem aqui mais ou menos um esquema, né, de divisão de horários, né, eu e minha esposa. Então, ela tem o horário de trabalho dela, eu tenho o meu. Eu procuro reduzir o meu porque eu não tenho uma demanda tão grande, né? O meu terno de boneco já está todo aqui. O que eu faço na maioria das vezes, são coisas que fazem parte da estrutura, de mexer um pouquinho na tolda, escrever um texto, às vezes até uma publicação no Instagram, que não é uma coisa que eu sou muito habituado a fazer. O meu Instagram, ele tem 2 anos, né? As pessoas que são mais ativas têm, sei lá, centenas de postagens. Eu não devo ter nem 90 ainda. Eu não tenho muito, não sei, muito saco
para rede social, mas eu acredito que é uma ferramenta muito importante, independente da pandemia, né? Uhum. Acho que a gente precisa explorar um pouco mais isso. Embora eu tenha um pensamento mais artístico, né? Eu descobri com o tempo que eu precisava também desenvolver um olhar mais comercial, porque, enfim, afinal de contas eu vivo disso. Eu Uhum. preciso vender, então é, eu preciso olhar para o meu teatro também como um produto. Uhum. Então, como eu faço para circular o meu produto, né? E vou e saio, né? Mas eu procuro gastar mais tempo pensando formas alternativas de me apresentar do que a forma de como vender, né? Acho que é uma parte que eu preciso ainda trabalhar, né? Algumas pessoas têm ali o seu produtor, né? E tem uma certa facilidade. Eu não tenho, mas acho também que é muito importante caminhar a princípio sem ter, né? Para poder ter uma visão mais panorâmica de como é o trabalho, de como a gente pode e como a gente pode tirar dinheiro disso mesmo. Uhum. Então, é isso. Mas o grosso do meu dia a dia é mais aqui dentro do ateliê, pensando nas histórias, rememorando, enfim. Eu gosto muito de misturar as coisas, de trazer textos, né? Eu sou formado em letras, então a poesia sempre foi uma coisa muito forte na minha vida. Meu avô era poeta, né? Meu pai também sempre gostou de escrever uns versinhos, então eu gosto muito de escrever pequenos poeminhas, né? É, Antero, Antero Gepeto. Esse é um problema que eu acho que a maioria de nós, né? Nós temos realmente muito que aprender na hora de vender, né? Mas enfim, eu gosto muito da poesia. Eu acho que ela é importante. O Chico, logo no início da minha caminhada, disse assim: olha, o texto é sempre cantado e o movimento é dançado, né? É uma coisa muito forte que qualquer um que seja discípulo do Chico vai ouvir sempre. E é uma perspectiva muito interessante mesmo. Então, como eu já gostava de escrever, sempre gostei, eu procuro trazer improviso, eu procuro trazer poesia para falar dos personagens. Quero um dia poder escrever e ter uma peça com mais cantada, né? Eu penso o seguinte, tem dois artistas que são uma referência muito forte na minha vida. Um deles é o Gonzaguinha, o outro é o Fernando Brant. Fernando Brant é um compositor, para quem não conhece, né? Compôs várias músicas cantadas por Milton Nascimento, como Nas Asas da Pané, São Vicente, que foi cantado na voz de Mercedes Sosa. E eu percebo uma coisa, por exemplo, eles não têm rima, às vezes eles têm os versos sem rimas, mas a melodia é boa e a imagem é fantástica. Então, qual que é o meu ideal de cena? Qual que é o meu ideal de brincadeira? É ter uma boa melodia e boas imagens. Se eu consigo criar boas imagens na minha brincadeira e uma boa melodia, para mim ela está perfeita. Se eu consigo executar bem aquele texto, aquela poesia e volto, para mim está perfeito, sabe? Embora a gente trabalhe muito com o público, eu acredito e sempre percebo que eu sou muito mais rigoroso comigo mesmo, sabe? Às vezes a coisa sai bem, o público gosta, mas eu não gosto tanto e eu fico me embartelando e às vezes até me martirizando com isso. Não? Às vezes eu acredito que eu precise ser um pouco mais tranquilo com isso, mas não é tão fácil, é o processo de criação de cada um, né? Então, daí vai. Beleza. Olha,
Tem um nome a sua brincadeira, o grupo? É formado por quem? É só você, sozinho? É, existe uma identificação do grupo, um nome? Não. Olha, a minha brincadeira chama Carneiro Voador, né? E eu sou o Carneiro Voador, né? É uma persona que eu criei, né? Eu tenho até um Uhum. chapéu que eu não uso tanto, porque eu acho que ele foge muito os moldes, né? Mas eu pretendo voltar com ele, talvez com o rosto pintado de azul. Foi um chapéu que eu fiz junto com minha mãe. E é só você na brincadeira, Carlos? Tem mais alguém? Olha aí, viu? Certo. Sim, eu apresento sozinho, mas eu não considero que trabalhe sozinho. Porque, por exemplo, a minha mãe, por ser uma artesã muito hábil, né? Ela faz as roupas. Eu não consigo fazer roupa. Uhum. A minha esposa entra muito numa questão de textos, para mim, que eu acho super, né? Eu tenho alguns parceiros sazonais, né? Já brinquei com Pifa Pandeiro, gostei muito, que é uma dupla de brincantes bem livres que tocam no metrô aqui em Brasília, o Daniel e o Igor. Uhum. Achei fantástico, mas dentro da toda sou só eu mesmo. Na maioria das vezes eu uso um som mecânico, né? Ou eu toco dentro, como é o caso de tocar gaita, ou algum instrumento de percussão, né? Mas eu, mas eu geralmente trabalho sozinho mesmo. Eu vendo o produto e assim vai. Só um minutinho. Esse foi o Beleza. chapéu que eu criei do carneiro voador. É um chapéu de aviador com o chifre do carneiro. Ah, Eu gostei muito, eu acho ele um chapéu muito bonito, mas às vezes eu acho que ele fica mais parecido com uma coisa de contação de histórias. E embora eu esteja contando uma história, hum. eu e compreender que na maioria das vezes o nosso público é infantil, eu não gosto muito de deixar uma coisa marcada de que esse é um trabalho só para as crianças. Eu acho que o discurso do Mamulengo ele é para todas as idades. Então, eu não gosto muito e eu procuro sempre estar numa plataforma de universalidade, sabe? Eu gosto de fazer tudo de uma maneira muito universal, até as piadas, às vezes piadas com um sentido dúbio, que eu sei que as crianças não vão entender, mas que bom também. Não uso nada, não gosto de usar palavrão, nada muito pesado assim, mas eu procuro, né? É comum, já como eu falei para você, eu gosto muito de fazer crítica. Bom, tinha uma coisa que eu ia te falar agora, me fugiu a memória. Ah, é porque o Antero. Ah, sim, Antero, o nome é isso, né? Carneiro Voador. Carneiro Voador, mais tarde eu descobri que é um nome milenar, é um personagem milenar, né? Quem já viu, quem já leu o livro ou já viu algum filme da Odisseia, né? Vai ver a história dos argonautas, né? Que chegam Sim. até o novelo de lã, o novelo de ouro, né? Que está lá em cima da árvore e tal. Esse novelo é do Carneiro Voador. Ele chama Crisómalo. Então eu achei fantástico quando eu descobri isso. E até mesmo porque eu acredito que o mamulengo é uma tradição centenária, bicentenária, e que traz influências de todos os lados, né? Tem um texto muito bom na Moi Moi, esqueço o nome do autor agora, que vai falar e discorre sobre Chico de Daniel, e ele fala que a brincadeira de Chico de Daniel tem elementos do Caragós, da Turquia, tem elementos do teatro de bonecos popular da Itália, e aí vai. Então eu acho que o Velocinho de Ouro, isso mesmo, ele é o Crisómalo, e é um carneiro voador,
né? E eu achei isso. Então, O é isso. Eu acho que o Mamulengo, ele tá aqui no Brasil. Um dia desses eu estava vendo uma brincadeira fantástica em Mali, que eu acho que tem relação direta com o Mamulengo, chamado Bambara. Bambara. Cara, eles usam uma estrutura de pano e os bonecos são mais próximos aos autômatos. Uhum. Mas o corte da madeira é um mamulengo perfeito. A brincadeira tem os seus músculos do lado de fora. É Uhum. muito rico, é muito rico. É lindo. Tem diálogo, Ó, né? A gente dialoga o tempo inteiro com a África, até com os indígenas, né? Aqui existem registros, né, de estatuetas com milenares, né? Com um boneco pessoas na com mão. bonecos de luva. É verdade. É. E quem Olha, vai dizer que esses bonecos só estavam em rituais sacros, se não estavam também nas profanações, né, no meio da cidade? Eu acredito que com certeza o homem é isso. O homem é um só aqui profano. o Binho colocou aqui, viu? Que é ótimo como personagem. Muito obrigado, Rubinho. Muito obrigado. Isso, o filme é lindíssimo. Eu. Bom, eu hoje procuro usar uma roupa muito simples. Eu gosto de vestir uma roupa, eu gosto de vestir essa camisa, um suspensório e um chapéu. Eu tenho pintado bem menos o rosto, eu faço só uma pintura de olho, porque eu gosto dessa coisa meio que do charlatão de rua, né? Não do brincante, mas do artista de rua, né? Aquele que não tá para enganar, mas ele joga o tempo inteiro com as histórias e com as ilusões, né? Com a imaginação do povo. Então, eu uso o meu chapéu, que tá lá na sala, essa camisa, uma calça social e o megafone, né? Sim, que é o que tá na foto da divulgação aqui O da live. megafone que está na foto, eu construí ele com uma lata de pintura, né? Dura, muito dura, eu não consegui achar um material mais leve. Ele é um pouco pesado até para ficar levando a mão, mas é um elemento que eu gosto muito porque tá ali, né? Eu anunciava e fazia muito com o Matheus, pintava o rosto inteiro, né? E ia-me embora. Mas eu tenho gostado dessa brincadeira de entrar mais aos modos antigos, sabe? Beleza. Isso é o meu Matheus, né? Também. É o Carneiro Voador, assim, eu não boto ele exatamente como um Matheus, mas ele tem trejeito de Matheus, porque foi a primeira coisa que eu fiz, né? Eu não sei fazer muito mais uma abertura sem ser com o espírito do boneco, do palhaço brasileiro, né? Bem, vou começar a me despedir de você agora, certo? Porque a gente já vai entrar na 1h48 de live já, né? Tem o pessoal que consegue fazer 3 horas de live, eu não consigo não. Eu tenho um limite comigo, né? Eu adoro, ó, bem, eu digo que a única coisa que eu tô. Ah, o Wagner tá fazendo pedidos ao Wagner, vou dizer, viu? O Wagner ganhou a noite hoje, Wagner, não sei. Wagner, meu irmão, com certeza. Todo prazer. Eu vou até tirar os comentários, Wagner, para ver melhor. Wagner, aqui são todas as ferramentas de corte, exceto essa que é uma Shaira lisa. Eu tenho um ciúme danado, rapaz. Depois dos meus bonecos, esse daqui é a ferramenta que eu fico imaginando se um dia eu precisar viajar de avião, eu não sei o que é que eu vou fazer, não, para levar essas ferramentas, sabe? Porque eu fico com medo até de tirar elas de perto de mim. Elas são de estimação. São muito importantes, né? Eu acho que
é aquela coisa, né? Eu fico imaginando um sapateiro longe do seu pé de ferro, né? Ele não fica também. Essa daqui é a maior, né? Ela é uma 7/25. Eu usei ela para fazer uma cabeça que depois, pela carência de mulungu, eu cortei em 6 pedaços e fiz um bocado de cabeça. Uma delas é o padre. Essa daqui Levanta é um uma pouquinho. faca. Levanta um pouquinho. Aí, tá ótimo. Aí tá ótimo. Pronto. Beleza. Essas são 3 facas, né? São muito boas também, difícil de perder o fio. Por que que eu optei por essa marca, né? Por que que eu optei por trazer tão de longe, né, essas ferramentas? Porque é muito difícil dela perder o fio. É Uhum. muito difícil dela quebrar a ponta, embora eu já tenha conseguido, né? Infelizmente, me meti a querer ajeitar uma porta de uma cristaleira aqui de casa que soltou, fui fazer uma escavação para fazer um enxerto e quebrei a ponta dessa, mas ainda bem, não é uma ferramenta que eu uso muito. As, as que eu uso mais são essas 3, né? São 3 pontas diferentes, uma reta, uma em V e uma em U. Se alguém hoje vier me perguntar, nossa, mas o que eu preciso para começar a esculpir? Cara, você precisa basicamente dessas 3 ferramentas para poder dar um trabalho mais fino. E lixa. Não sei se Wagner vai concordar comigo, mas eu acho que essas 3 aqui são bem satisfatórias. Essa daqui eu uso pouquíssimo. Essa daqui eu tenho procurado usar mais. É uma ferramenta muito semelhante a uma ferramenta que Moisés usa. E Uhum. Moisés usa uma proteção muito interessante de mão, que é uma luva de 2 dedos, que dá uma habilidade, que dá mais mobilidade, né, na hora de você fazer o corte. Eu acho que ele fez aquela luva, eu nunca vi em lugar nenhum, né? Uhum. Mas é isso, são as minhas 7, 1, 2, 3, 4, são as minhas 9 ferramentas de corte, que eu Não, acho viu? que foi o melhor investimento que eu fiz com... Oi? O Uso Wagner Goiba. tá se são aços carbono. Sim, são. São sim. Quem São de sabe aço sabe. carbono. E eu uso Goiva também. O Rubinho tá dizendo que tem uma preguiça enorme de lixar. Rapaz, eu tinha também. Dá uma preguiça mesmo. Mas o acabamento é muito bom. Depois que a gente lixa uma vez, por exemplo, eu não mexo mais no Neno. O Neno tem esse olho aqui escavado, mas ele tem a marca da Goiva. Uhum. Assim, eu já não gosto mais. Eu fiz o padre, procurei lixar bastante, ele ainda tem algumas imperfeições aqui atrás, Uhum. né, mas faz falta para mim hoje. É porque é uma pena, eu acabei destruindo, né, para fazer outras cabeças, mas esse era uma cabeça só, né? Eu dividi em 6 para poder usar o mulungu, que ela era toda no corte dessa faca aqui, né, dessa Uhum. goiva. Hoje em dia, eu talvez fizesse assim, mas pouco provável. Tenho preferido o acabamento. Mas também acredito que é uma questão estética, viu? Você pode fazer tranquilamente e pode ficar muito bonito também. O Terêncio, por ser um personagem velho, eu deixei ele com as marcas da Goiva, para Uhum. parecer ruga mesmo. Essa boca aqui eu fiz no Durepox, para poder fazer um bico, né? Aquela Certo. boca assim de quem já tem poucos dentes. Sim. Um narizinho mais achatado para dentro. Então, assim, vai de cada boneco. Eu acredito assim,
a madeira diz muito como é que vai ser o rosto daquele boneco. O padre foi o único boneco que eu fiz até hoje que eu quis chegar nesse formato. O resto, a madeira foi me dizendo. E eu gosto muito deles do jeito que são. Não, Perfeito. não tem nenhum assim que, putz, aquele corte não ficou bom. Até se eu erro, eu acho que, não. Ele tinha que ser assim. A gente tem que aceitar. É, Talvez um dia eu fique mais rigoroso. Por enquanto eu tô tranquilo. beleza. Cara, eu queria agradecer a você ter aceito o convite, ter participado com a gente aqui da TV Mamulengo, de ser é, dessa sua capacidade que você tem aí da sua generosidade, de dividir com a gente tudo isso, todo o seu conhecimento, certo? Nesse momento agora, o afeto também, tanto que hoje aí o Wagner aí tá se vendo, porque o Wagner, algumas coisas que você falou aí sobre esculpir boneco, eu escutei do Wagner, certo? O boneco conduz, né? Ele disse que às vezes pensa em fazer o boneco de um jeito, mas o boneco vai para outro lado, aí ele tem que transformar em outro personagem, né? Certo? Isso é verdade. Eu queria só fazer um comentário, André, de uma coisa que eu pensei recentemente e me ajudou muito. Eu acredito Hum, que vários colegas, né, a gente tem um problema às vezes de calçar a luva e a luva ficar um pouco grande, né, o dedo fica saindo e dá uma imprecisão nas mãos. Então eu fiz uma coisa recentemente que tem me ajudado muito. Eu fui a um armarinho e comprei elástico, elástico bem grosso. E hum, aqui, ó, eu fiz um anel de elástico, hum. Só botar no dedo. vim por dentro e coloquei. Então, quando eu calço Hum, o Terêncio, diferente de outros bonecos que não tem essa tecnologia, né? Ele dá muita precisão. Ele consegue escutar, ele fala, ele consegue até dar um murro. Entende? Porque quando eu puxo a mão do Terêncio, hum, a luva vem por inteira. Então, assim, aqui tá preso, tá bem firme aqui também. Então, foi uma hum. coisa que eu testei recentemente. Deu Gostei certo. muito. É provável que já tenha muita gente já tenha feito isso. Eu não vi, mas gostei muito. Muito bom, muito bom. E é isso. Pois, Carlos, meu amigo, muito obrigado mesmo, certo? Eu acho que é isso mesmo. Acho que é difícil para a gente, nós artistas, né? Porque nesse momento que nós estamos vivendo, estamos tá dentro de casa, tendo que fazer live, tendo que fazer apresentação virtual, sentindo falta do público, da plateia, sentindo falta desse calor, mas esperando que isso passe, que a gente retome nossas atividades, né? Mas eu queria dizer para você que queria lhe agradecer, se realmente hoje, né? Eu gosto muito eu acho que era isso que eu ia dizer, que eu, nesse momento de isolamento social, é o momento que eu tenho mais conhecido pessoas, é, visto histórias, trouxe esse momento na minha vida, né? Fazendo a TV Mamulengo. A TV Mamulengo existe desde 2014, com o Chico Mamulengo, que é um personagem que é um boneco de luva que eu tenho aqui, e que depois com esse negócio das lives, eu tive que tirar o Chico para me poder entrar aqui, para poder bater o papo com o pessoal. Então, foi um prazer enorme lhe conhecer sua história, certo? Né? Conhecer todo esse universo aí dos mamulengos que estão aí do seu lado. Esperar que você, quando passe isso aqui tudo aqui, a gente possa se ver aqui em Fortaleza e você venha brincar boneca aqui com a gente, né? Nos festivais. Vai dar mais uma hora, vai já cair, porque nós já estamos na segunda hora. Vai já cair de novo. Tranquilo. Meu irmão, eu que te agradeço. Agradeço muito ao seu convite, ao trabalho que você tem feito. Eu sempre que posso assisto e vejo o carinho que você tem pela nossa tradição, pelos nossos bonecos. Vai cair agora. Vai cair Agradecer a agora. todos os amigos que entraram aqui. Renata, beijão. Obrigado. Mãe, que está sempre aí, presente, né, fazendo tantos trabalhos. Andressa, meu irmão, obrigado a todos os meus colegas.
de caminhada. Um grande abraço em todos vocês e vamos viver. A Violeta quer dar um tchau para vocês. Minha filha Tem mais 10 velha.